Nas últimas horas, 3 casos de abuso com desfecho em Santa Catarina. 2 deles, os abusadores partiram dessa para uma melhor ou pior, como você queira. Ainda, a gente vai falar rapidinho aqui sobre uma situação interessante. Mais uma vez, Santa Catarina, mais uma vez um prefeito que botou para correr de lá um show, segundo ele, que faria apologia ao uso de entorpecentes, ao uso de drogas, né, da erva maldita. E ele não aceitou, botou para correr. Aí o pessoal quis para outro município, né, vamos ali do lado, então fazer o show. A prefeita lá falou, aqui também não. E não vai ter show mais, foi cancelado. Região Sul se posicionando aí, mais especificamente o estado de Santa Catarina, contra esse tipo de situação. E ainda, olha só, dá para acreditar? 1/3 dos eleitores do presidente Lula se dizem de direita. Quando eu digo para você que as pessoas não sabem o que é direita e o que é esquerda, vamos falar sobre isso também. Começando aqui com as situações que ocorreram em Santa Catarina, e vou te dizer, viu, que coisa triste, que coisa desnecessária, mas, infelizmente, né, a gente tem que falar. Veja comigo aqui. Jornal Razão traz essas informações. Foram 3 acontecimentos nas últimas 24 horas, de ontem para hoje. Menina de 12 anos ficou 18 horas nas mãos de um abusador, né? Você está lendo aí, enquanto ela sofre com dores pelo corpo, tomando coquetéis de medicamentos e tenta se recuperar do trauma. O autor já está em casa, descansando aliviado. Ele foi liberado na audiência de custódia. Dá para acreditar? Isso aconteceu em Joinville. Foi liberado na audiência de custódia o abusador dessa menina de 12 anos. Ficou nas mãos dele em cativeiro por 18 horas. 18 horas sendo abusado. O indivíduo foi liberado em audiência de custódia em Joinville, Santa Catarina. Criança foi dopada e abusada durante várias horas. Ele abordou a vítima no momento em que ela saía para passear com o cachorro da família. Comentar o quê, né? Que situação. Tem gente que vou te falar, viu? Tá aí não é nem a foto, né? É uma representação aqui dele, porque ele não pode mostrar a foto. Ele é uma vítima da sociedade, né? É um acusado apenas. Não é fácil, viu? Aí acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Não que a gente seja favorável a isso, mas acaba sendo um desfecho, né? Também em Santa Catarina, indivíduo em prisão domiciliar por ter abusado também. Desde o dia 9 de março, ele estava em prisão domiciliar e foi executado com um tiro de uma arma calibre 12 na cabeça, também em Joinville. O criminoso tinha passagem por tentativa de abuso, né? E também abuso de vulnerável. Ele foi identificado através de uma tornozeleira, porque a cara do cidadão não deu para identificar. Não teve como identificar ele pela fisionomia, né? Não teve jeito. Aí foi identificado pela tornozeleira que usava. É mole? E tá aí uma representação também, né? Caixão lacrado no velório. Isso em Santa Catarina. Tiro de 12 no rosto. Que coisa, hein? Não deu para identificar o rapaz aí, a vítima da sociedade. E ainda mais um caso aí do mesmo crime cometido também em Santa Catarina e também com um desfecho que levou à morte tem que falar que é suspeito, né? Do suspeito. Isso aconteceu já no final da noite de ontem para hoje, do dia 21 para o dia 22. Olha só, Jornal Razão, notícia urgente, que traz alívio para a população de Itajaí, em Santa Catarina. O abusador, né, que abusou de 2 jovens em uma trilha na Praia Brava, acaba, isso naquele momento, de ser morto em confronto com as forças de segurança. O criminoso já havia sido preso há vários anos pelo mesmo crime. Agora voltou a cometer esse crime e dessa vez não teve uma nova chance de sair da cadeia. Inclusive, ele chegou a fugir da delegacia na noite de ontem, após ter sido detido em Tijucas. O sujeito, né, o suspeito, planejava fugir para São Paulo
Guarnições da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram na caça do foragido durante toda a quinta-feira, culminando com a perseguição no bairro Fazenda, até que o indivíduo foi cercado, baleado e morto ao tentar reagir contra as forças de segurança. Felizmente, nenhum policial ficou ferido. Aí você uma foto aí também no momento em que estava acontecendo nessa diligência para buscar prender ou eliminar, como foi o caso, esse cidadão. Lógico que a gente não está aqui para pregar a morte de ninguém, longe disso. Mas ainda bem que se tinha que alguém acabar mal para alguém, não foi para a polícia, né? Não foram para os policiais. Agora veja comigo esse vídeo. Olha só, prefeito da cidade de Criciúma teria um show em Criciúma. E segundo o prefeito, esse show faz apologia ao uso de entorpecentes. Um show seria do Criolo e o Planeta Hemp. Eu sinceramente não conheço. Show seria em Criciúma, mas não teve show. E por que não teve show? Porque o prefeito não permitiu. O Clésio Salvaro, ele não quis saber do show lá na cidade dele. Falou, aqui não vai ter esse show não. E aí o show não aconteceu. Inclusive ele colocou um funcionário da prefeitura com alicates, né, para cortar o fio. Se o pessoal insistisse em fazer o show, era para o funcionário cortar a energia lá no show para que o show não acontecesse. Veja comigo o vídeo aqui do prefeito explicando a situação. É uma matéria também do Jornal Razão, trazendo essa informação. Show cancelado. Parece que não vai dar para o Planet Hemp queimar tudo em Santa Catarina. E o Gilberto do Alicate não vai precisar cortar a luz. O Gilberto está aqui, autorizado com o alicate na mão para cortar a energia. Isso porque mais uma vez o show foi cancelado. A organização até tentou mudar de Criciúma para Içara, cidade vizinha no sul de Santa Catarina. Mas a prefeita também podou a ideia e os shows de Criolo e Planet Hemp não poderão acontecer. O show foi cancelado em Criciúma e agora também em Içara. Isso aconteceu após o prefeito Clésio Salvaro ameaçar cortar energia caso fosse utilizado músicas de apologia ao uso de drogas. Só que por aí andam dizendo que eles são os embaixadores da maconheirice, então é basicamente o repertório deles. A alegação é apologia ao uso de drogas, mas tem gente dizendo que seria censura. E você, o que acha? Tá aí, prefeito não deu mole para eles não, né? Falou aqui em Santa Catarina, aqui em Criciúma, não. E aí esse show não pôde acontecer em Criciúma. O pessoal que estava organizando, e com certeza já investiu bastante nisso, tentou levar para Içaras, e lá o prefeito falou, aqui também não. E aí não teve show em lugar nenhum, né? Mas para mim uma bela atitude do prefeito, está preservando aí a sua população, principalmente a sua juventude, né? A juventude do município de Criciúma, e também a prefeita aí de Içaras, que também não permitiu que isso acontecesse na sua cidade. Por fim, gente, olha só, veja se dá para acreditar. Quando eu digo para você que muita gente não tem noção do que é esquerda e direita, é por causa disso. 1/3 dos votos do Lula, 1/3 de quem diz ter votado no presidente Lula, e também perto de 1/3 de quem hoje aprova o governo dele, se diz de direita. Os que se dizem de direita são o dobro daqueles que se dizem de esquerda. E 1/3 dos votos do Lula teriam sido dados pela direita. Dá para acreditar nisso? Vamos ver a matéria aqui, a matéria do UOL. Quem está trazendo a matéria aqui é o José Roberto de Toledo, e ele explica esses números aqui da pesquisa do IPEC, que foi divulgada ontem. O que é maior, a direita ou a esquerda no Brasil? O IPEC apresentou para uma amostra do eleitorado brasileiro uma pergunta na lata. As pessoas falam muito de esquerda e de direita. Se numa escala de 0 for esquerda e 10 for direita, em que número você está de 0 a 10? E, não para a nossa surpresa, a maior parte das pessoas se declarou de direita. 41% ficaram entre 7, 8, 9 ou 10. Já a esquerda ficou com apenas 18%. E no meio, ali no centro, ficaram 28%. Primeira conclusão é que tem o dobro de eleitores brasileiros que se dizem de direita em comparação aos que se dizem de esquerda. Segundo, aumentou a diferença em relação a 4 anos atrás, quando o IPEC fez a mesma pergunta. Na época, deu uma diferença de 22 pontos a favor
dos eleitores que se dizem de direita e agora deu 23 pontos. E o centro encolheu, era 34%, agora são 28%. A conclusão que se chega é que, mesmo entre o eleitorado do Lula, tem uma grande parcela de pessoas que se dizem de direita. Mesmo entre aqueles que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, também tem quase um terço de pessoas que se dizem de direita. E o Lula governa para todas elas, né? Isso explica alguns dos comportamentos dele, que muita gente na esquerda se incomoda por ele não comprar muitas das bandeiras de esquerda, principalmente na questão de costumes. Um terço dos eleitores do Lula são de direita? Que sentido tem isso? Apenas um. As pessoas não sabem o que é direita e o que é esquerda. Muita gente que vota no Lula jamais votaria em outro candidato de esquerda. Vota no Lula porque tem uma memória afetiva, né? Ah, quando o Lula estava lá foi bom, porque teve isso, teve aquilo. Mas, na verdade, não é que a pessoa é de esquerda. Ela é lulista e não esquerdista. Também é interessante ver que não mudou muito a diferença, né? Há 4 anos atrás a diferença era 22 pontos. A direita tinha... Aqueles que se dizem de direita eram 22% a mais em relação àqueles que se dizem de esquerda. Agora é 23%, então aumentou 1 ponto apenas. O detalhe é que o centro encolheu e tanto a esquerda quanto a direita avançaram. E aquilo que eu falei para vocês há, acho que 2 vídeos atrás. Esqueça, não existe extrema e extrema, aqueles direita e esquerda. Direita e esquerda. Lógico que dentro de cada aspecto, seja de direita ou de esquerda, existe um extremo, que é a pessoa que está mais à direita, é a pessoa que se aproxima do centro, mas continua sendo direita e esquerda. E centro, meu amigo, muro, isso não existe. Né? Isso não existe. É um grupo que vai ficar ali, mas sempre vai ter, né? Mas são pessoas que literalmente lavam as mãos. E lavar as mãos, a gente lembra de Pôncio Pilatos, não é uma coisa boa, né? Então, o que a gente precisa é explicar, é convencer, é mostrar para as pessoas o que é direita e o que é esquerda. E essa é a nossa meta aqui. Seja Lula, seja Bolsonaro, eles são de direita e de esquerda, são clássicos, não tem o que discutir. Mas ao redor deles vai ter muita gente que é mais ou menos, ou que é centro. Então as ideias é que fazem a diferença lá na frente, lá no futuro. E a gente precisa mostrar isso para os nossos jovens, adolescentes, para as nossas crianças. O que vai fazer diferença é você votar em pessoas que têm ideologias parecidas com as tuas. Ideias, valores parecidos com os teus. E não no fulano A ou fulano B. E a gente tem a oportunidade para isso nesse ano. Vereador e prefeito, o Brasil inteiro. Pense bem, analise, vote naquele que pensa parecido com você, que tem os mesmos valores que você tem. Não jogue seu voto fora. Principalmente se você é cristão. Quem tem Deus no coração não vota na esquerda. Grande abraço, um beijo no seu coração, até a próxima.